Olá, como você está? Hoje vamos voltar com nossas atividades da aula da disciplina de Genética e Evolução com a aula número 13 sobre reparos, mecanismos moleculares de reparos sobre as mutações. Nós vamos continuar utilizando a aula fornecida pelo professor Henrique Santana Costa da PUC de Goiás. Na aula passada, na aula 12, nós iniciamos os mecanismos de reparo, os mecanismos moleculares de reparo. Então, hoje, nós vamos finalizar esse mecanismo a partir das três últimas formas de reparo que o professor Henrique nos apresenta. Ah, Hudson, mas agora que eu já sei essas 6 formas, eu sei todos os mecanismos de reparo. Não, ainda não. Existem algumas outras que não foram abordadas pelo professor Henrique. Inclusive algumas que a gente sequer entende como acontece em eucarioto. Mas essas 6 são os mecanismos principais que nós já entendemos bem e podemos, a partir dos conhecimentos que nós obtivemos, explicar como a manutenção da estabilidade química do DNA se mantém e a sua sequência permanece alterada por um grande período de tempo, como a vida do indivíduo. Hudson, quer dizer que na vida do indivíduo não vai haver nenhuma mutação? Haverá mutações sim, mas nem toda mutação gera danos graves ao nosso metabolismo biológico nem aos nossos sistemas. Então, algumas células sofrem mutações que são chamadas de mutações silenciosas, que há substituição do nucleotídeo, mas não há uma substituição no aminoácido. Existem mutações em que há substituição do aminoácido, mas ele é do mesmo grupo de aminoácidos do que que foi substituído, então isso não interfere tanto na estrutura da proteína. E há sim aquelas mutações bastante que distorcem muito a estrutura da proteína e influenciam bastante na sua função. O que acontece é que essas são mais raras, uma vez que a gente tem uma sequência de mecanismos de reparo que permitem a reconstituição da estrutura original do DNA. Então, todas essas mutações que já têm uma ocorrência razoavelmente rara, ainda assim passam por processos de correção. Então, isso faz com que nosso material genético seja estável e as nossas características que nós adquirimos com o tempo, com a passar do tempo, sejam bastante preservadas de uma geração para outra. Mas isso tudo não impede o mecanismo de mutação como ferramenta evolutiva. Tudo bem? Lembrando que em organismos complexos, em organismos superiores, a mutação tem uma grande probabilidade de ser prejudicial. Mas há ainda a possibilidade dessas mutações serem benéficas no nosso desenvolvimento. Só como título de revisão, a gente viu o reparo por fotorreatividade enzimática, a gente viu o reparo de bases alteradas e a gente viu o reparo por excisão de bases. A gente viu esses três mecanismos na última aula, então eu vou passar aqui só rapidamente. Nós vamos nos concentrar hoje nos 3 últimos: na reparação por excisão de nucleotídeos, a reparação de bases mal pareadas e o sistema de reparação por resgate. Tudo bem? Então a gente vai iniciar falando um pouco da fotorreatividade enzimática. A gente viu que nesse caso, quando as pirimidinas ou as purinas absorvem muita energia, luz ultravioleta, elas podem formar dímeros. Isso acontece principalmente com a timina. A formação de dímeros de timina é muito mais comum do que a formação dos dímeros dos demais nucleotídeos. Quando há a formação desses dímeros, a DNA polimerase e a RNA polimerase não conseguem produzir o processo de replicação nem o processo de transcrição. Isso prejudica o metabolismo celular. Então é lançado mão de um mecanismo de fotorreatividade. Como é que acontece? Uma enzima reconhece
o dímero de timina na ausência de luz. Durante a presença de luz, essa enzima absorve energia luminosa que vai permitir com que ela desfaça o dímero de timinas, estabelecendo os nucleotídeos livres e, consequentemente, a estrutura original do DNA. Então, aqui a gente viu na aula passada dímero de timina, a enzima que é chamada de fotoliase. A fotoliase reconhece o dímero de timina, absorve energia luminosa e desfaz os dímeros de timina. Essa é o primeiro mecanismo de reparo chamado de fotorreatividade, tá? Enzimática. Outro mecanismo que a gente viu é a reparação do DNA. Existem processos químicos que alteram a estrutura do DNA e um desses processos é a alquilação. Na alquilação a gente tem perdas de moléculas de hidrogênio de hidrocarbonetos. O que acontece? Nesse caso, houve a formação de um grupo metil, formando a oxo-6-metilguanina, tá? Que equivocadamente se pareou a uma timina. A timina a gente sabe que se liga à adenina. Então esse mau pareamento aqui deve ser corrigido. Como é que isso se faz? Faz pela oxo-6-metilguanina metiltransferase. O que é isso? É uma enzima que vai reconhecer o nucleotídeo que está com grupamento metil, que permite a interação equivocada entre os nucleotídeos e transferir, por isso transferase, esse grupo metil para a própria enzima. Qual é a dificuldade nesse sistema? Porque todo sistema enzimático geralmente leva à reconstituição da enzima livre. Nesse caso, não. Uma dos fenômenos interessantes desse mecanismo de reparo do DNA é que a enzima se suicida. Ela retira o grupo metil do nucleotídeo, mas ela mantém esse grupamento metil para si, o que impede uma nova atividade enzimática. Então, para cada reação de transferência de grupos metils, uma enzima é eliminada. Ela perde as suas características enzimáticas, ela não tem mais capacidade de trabalho, e aí outra enzima tem que ser produzida para fazer outro mecanismo. Como eu expliquei na aula passada, parece ser uma estrutura, uma linha de atuação que demanda muita energia celular, porque eu preciso fazer uma enzima inteira para produzir uma única reação. Mas novamente eu quero lembrá-los que o mais importante é manter a estabilidade do DNA. Perdão. E por fim, a gente tem o reparo por excisão de bases, tá? A gente tem no nucleotídeo é formado pela sua base nitrogenada, o açúcar e o fosfato. Tudo bem? Esse é o nucleotídeo. As bases nitrogenadas são de dois grupos, as purinas e as pirimidinas. Tudo bem? O que a gente está fazendo aqui é a retirada só da base nitrogenada. O grupo açúcar e o grupo fosfato ainda permanecem íntegros após essa remoção. Após essa remoção da base nitrogenada, haverá a formação do sítio AP, apurínico ou apirimidínico, ou mais recentemente chamado de anucleotídeo, porque se você não tem mais a base nitrogenada, você não tem mais um nucleotídeo. Dependendo da referência que você vai usar, você pode encontrar os dois nomes, apurínico ou apirimidínico, ou anucleotídeo. Mas o importante é saber que o sítio AP é esse local onde a base foi removida do nucleotídeo. Tudo bem? Então a gente vê aqui, ó. Aqui a gente tem um pareamento inadequado. A citosina foi convertida em uracila, e aí uracila no DNA é um elemento estranho e ela precisa ser removida. Quem vai fazer isso é o uracil DNA glicosilase. A uracil DNA glicosilase vai tirar a base nitrogenada
correspondente a esse nucleotídeo, formando o sítio AP. A partir disso, a gente tem a AP endonuclease, que vai cortar as ligações fosfodiéster que constituem a fita que continha o nucleotídeo incorreto na posição imediatamente anterior e na posição imediatamente posterior a esse nucleotídeo, gerando um gap, gerando uma lacuna na sequência. A partir daí, a DNA polimerase 1, que é a enzima responsável pela síntese do nosso DNA, vai lá e reconstitui o nucleotídeo correto, a partir da sua fita molde. Lembrando novamente, como o DNA sempre utiliza uma das fitas como molde para a produção da outra, a gente sempre tem o material genético, a informação do material genético conservada na fita mais antiga. Então, eu sei, a DNA polimerase sabe que aqui é uma citosina, porque e no mesmo local, na fita anterior, na fita complementar a ela, é uma guanina. Então, ela faz o pareamento de uma citosina. A partir daí, para finalizar a estabilidade, para reestruturar as ligações fosfodiéster, nós temos a DNA ligase, que vai dar novamente a integridade à nossa molécula de DNA. E esses são foram os três primeiros mecanismos que nós vimos. Existe mais um exemplo aqui, onde novamente a uracila, a citosina do DNA foi convertida em uracila por modificações químicas. Aí a gente tem a uracil DNA glicosilase, que vai remover as bases nitrogenadas, formando o sítio AP. Depois temos a AP endonuclease, que vai quebrar essas ligações fosfodiéster na posição anteriores, gerando um gap que permitirá que a DNA polimerase recoloque o nucleotídeo correto e a DNA ligase reestabeleça as ligações, dando estabilidade à estrutura do DNA. Beleza? Aí hoje nós vamos começar com o reparo por excisão de nucleotídeos. Nessa forma de reparo, a gente tem o nucleotídeo todo removido, não a sua base nitrogenada primeiro, para depois quebrar suas ligações fosfodiésteres. A gente está retirando o nucleotídeo todo, tá? Esse mecanismo é um dos mecanismos mais importantes e gerais no mecanismo de reparo do DNA. Então, é muito comum. Existem uma série de frequências, por exemplo, a fotorreatividade enzimática é muito comum quando a formação de dímeros. Isso acontece mais comumente onde tem timina ao lado de timina. Aí a gente viu que a metiltransferase retira grupos alquilados, e o grupo que é mais facilmente alquilado é a guanina. Então a gente tem a enzima específica para isso, que é a metilguanina metiltransferase. Então também a gente tem uma enzima para polímeros de timina, uma enzima para guaninas, e agora a gente viu que a citosina pode ser facilmente convertida em uracila. E a uracila no DNA tem que ser removida por excisão de bases nitrogenadas. Aí a gente viu ainda há pouco. Esse mecanismo vai abranger todos os nucleotídeos, então por isso ele é o mais comum. Então a gente tem uma ocorrência maior desse tipo de reparo durante os mecanismos de manutenção da estrutura do DNA. Tudo bem? Como é que acontece? Primeiro, ao reconhecimento da lesão. Aqui o professor utiliza lesão como sinônimo para mutação. Tudo bem? Então, toda vez que eu falar lesão ou tiver escrito lesão aqui, entendam que é mutação. Acho que eu vou tentar falar
mutação, porque é isso que é a substituição, a mudança da sequência do nosso DNA. Então, quando a gente tá se referindo à lesão, quando o professor está se referindo à lesão, olha que barba bonita. Quando o professor está se referindo à lesão, ele está se referindo à nossa mutação, tá? Então, a incisão da fita mutada em ambos os lados da mutação e a alguma distância dessa. Como assim, Hudson? Então, por segurança, a DNA polimerase não vai fazer a substituição de um único nucleotídeo, como acontece na excisão da base nitrogenada. Na excisão dos nucleotídeos, eu vou identificar o ponto de mutação e não vou cortar nos pontos imediatamente anteriores a eles. Vou cortar em distâncias razoáveis, em um ponto determinado que a gente vai ver, para que a partir da substituição de todo esse pedaço, o nucleotídeo mutado, um nucleotídeo mal pareado, também seja substituído no processo, tá bom? Então, a gente tem a excisão de um segmento de DNA novo, a excisão é a retirada, é a retirada do segmento do DNA contendo a lesão. Esse segmento de DNA é chamado de oligonucleotídeo, tá? Oligonucleotídeo por quê? Porque óligo é muitos e nucleotídeo é uma sequência de muitos nucleotídeos, tudo bem? A síntese, aí sim, a síntese de um novo segmento de DNA utilizando a fita não danificada como fita molde. Como a gente acabou de falar, a informação do DNA está contida nas duas fitas, tudo bem? Uma das fitas é a fita codificante, é ela que contém a informação para produzir a proteína. Mas a informação está contida nas duas. Lembra do exemplo da aula passada que eu falei para você do negativo e da foto? Então, um é a foto colorida e o outro é o negativo. Apesar do negativo não ter as informações da foto colorida, eu posso, a partir dele, gerar uma nova foto colorida. Então, isso faz com que a gente tenha uma redundância, uma segurança no nosso mecanismo de manutenção da sequência do nosso DNA, uma vez que eu posso lançar mão da informação tanto da fita sense quanto da fita antissense. E por fim, a gente tem a ligação utilizando a DNA ligase para restabelecer a estrutura do DNA. Então, a gente tem a reação, a princípio, é livre de erros. Isso a gente não está considerando que a DNA polimerase, ao gerar uma nova sequência de nucleotídeos, vá errar nesse pequeno fragmento, porque é possível. Tudo bem? Então, a gente vai ver um mecanismo agora. Então, tá aqui, ó. Recombinação, reconhecimento da lesão. Primeiro passo, aqui a gente tem a fita normal, o nosso DNA normal, com todos os seus nucleotídeos perfeitamente pareados. Por algum motivo, houve uma mudança ou um equívoco, uma mutação na sequência desses nucleotídeos. O que deve ser acontecido primeiro, uma base mutante é mesclada na estrutura. Então, primeiro, uma endonuclease reconhece essa região e ela quebra ambos os lados. Quebrou aqui, ó, e quebrou aqui, da base mutada ou da base danificada. Então, todo esse segmento aqui, ó, vai ser removido. Aqui, ó, a excisão, a retirada do segmento. Então, a gente tem uma lacuna agora enorme. Essa é uma das diferenças entre a excisão do nucleotídeo e a excisão da base nitrogenada. Na excisão da base nitrogenada, a gente tem a remoção de uma única base nitrogenada que vai gerar o sítio AP, que vai ser utilizado pela AP endonuclease para retirar e formar aquela lacuna, aquele gap, que vai ser substituído pela DNA polimerase 1. Aqui a gente tem uma lacuna maior de dezenas de nucleotídeos, tá vendo?
Esse gap maior vai permitir com que a DNA polimerase reconstitua todo esse fragmento, e reconstituindo todo esse fragmento, um dos nucleotídeos que vai ser substituído é o nucleotídeo que foi danificado. Por fim, a gente tem a síntese do novo segmento de DNA. A DNA polimerase reconhece a extremidade 3' livre e começa a polimerização da fita que teve seu pedaço retirado. A partir da polimerização, a polimerase sintetiza o DNA recombinante. Replacement. Nova molécula de DNA, não sei perfeitamente a tradução para replacement. Tá? E depois a DNA ligase associa novamente as ligações fosfodiésteres, estabelecendo a estrutura íntegra da molécula de DNA. Esse mecanismo pode corrigir uma ou mais pontos de mutações, desde que eles estejam dentro deste gap, dentro deste fragmento, desse oligonucleotídeo que é removido na fase inicial, após o reconhecimento das mutações. A partir disso, a gente tem um mecanismo geral para a substituição de nucleotídeos. A gente tem um processo que não está visando apenas os dímeros de timina, não está visando principalmente a guanina, ou não está visando principalmente a citosina. Nesse processo, a gente tem um mecanismo geral e, por isso, ele é mais recorrente. Tudo bem? Agora tem aqui a gente tem esse mecanismo de reparação que é bastante conhecido em E. coli. Como é que esse mecanismo aconteceu? Também é um reparo por excisão de nucleotídeos, e o início do conhecimento desse processo nos eucariotos iniciou-se com o conhecimento do sistema UVR em E. coli. Lembra que eu falei na aula passada que muitos dos mecanismos de reparo do DNA em eucariotos ainda não são perfeitamente entendidos. E o mecanismo eucarioto é muito complexo para você olhar para ele e entendê-lo, se você não tem nenhuma informação inicial para partir a sua análise. Quando isso acontece, o que nós fazemos? Nós fazemos a análise de organismos mais simples, tentando construir uma base de conhecimento que a gente possa tentar aplicar nos eucariontes. A partir disso, a gente vê diferenças e começa a estudar as diferenças nos processos, até que a gente construa todo o mecanismo de reparo nos eucariontes. O sistema UVR de E. coli foi um dos sistemas iniciais para o estudo do reparo por excisão de nucleotídeos. Como é que acontece? Em E. coli, a gente tem um sistema de proteínas UVR, a UVRA, UVRB, UVRC, UVRD. Essas proteínas são as que são responsáveis por identificar a mutação, separar a fita por clivagem. Aí depois a DNA polimerase restabelece a sequência e a DNA ligase reconstitui a estrutura. Então aqui a gente tem um dímero de timina. Ah, Hudson, mas dímero de timina não era para ser reconstituído por fotorreatividade enzimática? Não necessariamente. É possível, é uma estratégia mais específica para essa finalidade, mas não é a única forma. Lembra que eu falei que o processo de excisão de nucleotídeos é o mais abrangente, ele é mais utilizado? Por quê? Porque ele é inespecífico para isso. Vamos dizer que nesse processo, nesse ambiente, a gente tenha pouca enzima que é responsável por fazer essa reconstituição aqui. Esqueci o nome da enzima, deixa eu voltar lá. Você lembra o nome da enzima? Você anotou aí?
Olha aí, ó, uma coisa boa para se fazer é anotar. É fotoliase. Vamos dizer que aqui a gente tem a escassez de fotoliase. Para a célula não esperar que essa molécula seja produzida, um RNA mensageiro, ele vá saia do núcleo, vá para o citoplasma, passe por processo de tradução. O que é possível fazer? Lançar mão das proteínas que são mais comumente utilizadas. Então, elas devem ter mais abundância, porque elas estão sempre preparadas para trabalhar. Então, o que acontece? Há o reconhecimento da região com a mutação. A partir daí, há a excisão dos fragmentos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 16 fragmentos aqui. Hudson, então é sempre nessa faixa de 10 a 20? Não. Aqui é só uma representação pro entendimento. Essa substituição pode ser de dezenas, chegar a centenas de nucleotídeos, tudo bem? O importante é que há uma retimoção de nucleotídeos, de uma região de nucleotídeos, incluindo os nucleotídeos que estão mutados, estão mal pareados, tudo bem? A partir dessa reconstituição, dessa lacuna, a DNA polimerase 1 restabelece uma nova sequência, utilizando novamente a informação a partir da fita complementar, e a DNA ligase une as pontas das extremidades, dando novamente a estabilidade química à molécula de DNA. Perfeito? Então, o início do nosso conhecimento para esse tipo de mecanismo de reparo inicia-se nos estudos em E. coli, em bactérias, porque são mecanismos mais simples, são organismos mais simples e por isso produzem reações mais simples do que as vistas em células eucariotas. É possível ver que a gente tem 4 proteínas UVR, A, B, C e D. Ruth, isso é simples? Esse é um mecanismo simples, tudo bem? Por que a gente não falou dessas proteínas quando a gente falou o reparo de excisão de base nos eucariotos? Porque aqui a gente tem um conjunto ainda maior de proteínas. Isso daí vocês vão se dedicar a estudar lá no mestrado, lá no doutorado, vocês vão se dedicar a estudar como é que essas enzimas funcionam, como é que elas se relacionam entre si, como é que ela reconhece o sítio específico de interação para clivagem, como é que é a formação da nova fita. Isso daí é assunto para mestrado e doutorado, tudo bem? Para agora a gente tem que entender o processo, como é que acontece a reparação por excisão de nucleotídeos. Acontece o reconhecimento do nucleotídeo mal pareado. E como é que é feito esse reconhecimento, Hudson? Já aí tem mais de uma proteína fazendo esse reconhecimento. Depois, a incisão da fita lesada, então a gente tem uma endonuclease. Endonuclease é uma enzima que quebra DNA, tá? Então a gente tem moléculas que quebram o DNA formando esse gap, e essa molécula, essa enzima só reconhece o local adequado com a ajuda de outras proteínas que se ligam para formar um sítio, e aí tem um outro número de informações, mas que para o nosso momento do desenvolvimento não vão ser apresentadas. Tudo bem? Ruth, mas eu quero saber. Fique à vontade, a gente pode pesquisar. Qualquer dúvida a gente está à disposição para discutir a esse respeito. Eu mesmo vou ter que estudar para discutir com você, porque eu já não me recordo perfeitamente como é o processo, mas nada que a gente lê 3 ou 4 artigos a gente não resolva. Beleza? Resolva juntos. A gente vê o artigo, eu mando para você, você manda para mim, a gente desembola isso juntos, tudo bem? E aqui a gente tem a descrição como é que isso acontece. Algumas bases incorretamente pareadas escapam da correção realizada pela DNA polimerase.
Hudson, a DNA polimerase tem capacidade revisora? Tem. A gente vai ver que sim, tá? Então a gente tem a remoção da base mal pareada. Agora, qual das fitas é que está com o erro? Qual das bases é a errada? Como é que a gente sabe? Quando tem uma uracila no DNA, fica fácil de identificar qual é a base que está errada, não é? Porque a uracila não é para estar no DNA, a uracila só é para estar no RNA. Agora, quando tem uma outra mudança, como é que as enzimas, os mecanismos sabem qual é a que está certa? Nesse exemplo aqui, a gente substituiu aqui a gente não mostra, né? Mas aqui, ó, é uma purina. Por que é uma purina? Porque tem os dois anéis se ligando a uma pirimidina. Então pode ser guanina e citosina. Como é que a gente sabe que a guanina é que está errado e não a citosina? Como é que é possível identificar qual é o nucleotídeo errado? Aí a gente tem o professor Henrique traz uma linha que vai nos ajudar a entender esse processo. Então, uma das mais importantes e gerais mecanismos de reparo um dos mais importantes e gerais mecanismos de reparo é a correção de erros através da utilização das enzimas. Então, a gente vai primeiro reconhecer o local da mutação, fazer a incisão da fita mutada em ambos os lados, fazer a remoção da sequência que contém a mutação, sintetizar a nova sequência de DNA e, por fim, fazer a ligação. Agora, aonde essa fita deve ser cortada? Essa é a sequência que a gente chama de sequência GATC. Então, essa sequência é um sinal que direciona esse sistema de retirada do erro, incluindo exclusivamente para a fita recém-sintetizadas. Como assim, Hudson? A maior parte das nossas mutações acontece no processo, no momento da replicação, quando o material genético está sendo duplicado. Nesse momento, a gente tem, por característica, uma duplicação semiconservativa do DNA. Eu tenho um DNA dupla fita que vai ser aberto e cada fita pré-existente, já existente, vai dar origem a uma nova fita, formando duas dupla fitas, contendo uma fita nova e uma fita pré-formada. A maioria dos nossos erros de mutação acontece nesse momento em que o seu material genético vai estar sendo duplicado. Nessas circunstâncias, as enzimas têm como identificar quem é a fita recém-formada e a fita molde. Tudo bem? Você lembra como é que esse processo acontece? Isso mesmo, por metilação. As fitas antigas elas já foram metiladas, porque o processo de metilação só acontece depois do mecanismo de revisão. Então, a fita nova não tem grupos metilados, tudo bem? E isso faz com que a gente consiga identificar quem é a fita molde e quem é a fita recém-formada. Então, esse sítio GATC é um sítio de metilação. Então, a enzima que vai cortar o DNA, a endonuclease, reconhece esse sítio. Hudson, é nessa sequência? GATC tem que ser nessa sequência? Não, é uma região que contenha esses nucleotídeos, mas eles podem estar em sequências trocadas, tudo bem? Por que tem essa sequência? Porque essa região ela é onde ocorre com mais frequência, com mais facilidade o processo de metilação
do DNA. Então, a enzima reconhece o sítio GATC metilado e entende que esse sítio é o sítio antigo. Então, não é provável que a mutação ocorra nele. É muito mais provável que a mutação ocorra na fita que está recém-formada. Então, a partir disso, ela reconhece a endonuclease, a enzima que vai quebrar o DNA. Reconhece o sítio GATC não metilado e faz a retirada dessa região. Então, aqui, ó, a gente tem sítios GATC, dupla fita aqui, ó, normal. Os dois sítios GATC, tá vendo que a gente, ó, GATC, os dois estão metilados. Perfeito? Ok. Isso significa que essa fita é uma dupla fita antiga. O que vai acontecer? Essa dupla fita antiga, durante o processo de divisão celular, ela vai ser aberta, tudo bem? Ó? Eu separei as fitas. Eu mudei não sei porque o esquema que o professor escolheu, a fita muda de cor. Mas aqui, ó, é a fita sense e a fita antissense, tudo bem? A partir dessas fitas como molde, nós temos a formação de novas fitas. Opa, aqui aconteceu um erro. Um local onde havia uma adenina e uma timina, teve um erro para adenina e citosina. A gente sabe que citosina se liga a guanina e não a adenina. Na nova fita, há um erro de pareamento. Tudo bem? O que vai acontecer? A endonuclease reconhece o sítio GATC não metilado e sabe que essa é a fita que foi recém-formada. A partir desse sítio, ela faz a quebra da fita de DNA até o final da sequência, até encontrar outro sítio GATC. Nesse fragmento inteiro de substituição, houve a incorporação da base do nucleotídeo mal formado. Hudson, e se o sítio GATC tiver antes desse nucleotídeo? É impossível disso acontecer, porque a endonuclease, a enzima que vai quebrar o DNA, ela reconhece o sítio GATC mais próximo da mutação, tá? Se tem um sítio muito próximo à mutação, é esse sítio que vai ser utilizado para o início e vai ser levado até o final, até outro sítio GATC e retirada toda essa região. Vai ser sempre removida um fragmento que contenha o nucleotídeo mal pareado. Se eu tenho dois sítios anteriores à mutação, esse primeiro sítio não vai ser utilizado. O que vai ser utilizado vai ser sempre o que estiver mais próximo do ponto de mutação. E aí o que estiver distante. Então, a excisão sempre vai remover também o nucleotídeo que foi mal pareado. A partir daí, nós temos a nova síntese da sequência desse local, novamente pela DNA polimerase 1. E aqui a gente tem o pareamento da base correta, tudo bem? Agora a gente tem uma timina no local onde havia originalmente uma timina. Novamente, essa fita não está metilada, porque esse processo de metilação só acontece depois do mecanismo de revisão. Houve aqui, ó, a separação das fitas, a duplicação da fita. Veio o mecanismo de revisão. Opa, reconheci um erro. Chama toda a maquinaria de excisão de nucleotídeos. Reconhecimento do sítio GATC. Remoção do fragmento. Reparo do fragmento. Reconstituição do DNA correto. Agora eu vou passar por um novo mecanismo de reparo, de correção. Vou verificar novamente se nessa sequência não tem nenhuma mutação. E quem é que verifica isso, Hudson? A DNA polimerase. A DNA polimerase nos eucariotos, nos organismos complexos, tem
a capacidade de revisão, a capacidade revisora. Nos procariotos ela não tem. Isso a gente já explicou por quê. Porque evolutivamente nos procariotos é uma vantagem não ter esse mecanismo. Tudo bem? Então, aqui ó, houve a revisão da nova sequência. Dá tudo certo? Tudo certo. Então, vamos fazer a metilação dessa sequência para garantir que essa fita não seja reconhecida novamente como uma fita recém-formada. A partir do processo de metilação, é impossível determinar quem é a fita molde e quem é a fita filha. Tudo bem? A partir do processo de metilação, ambas as fitas ficam quimicamente idênticas para as enzimas do mecanismo de reparo do DNA. Então, a gente tem a sinalização por metilação em sítios específicos. Qual é o sítio? GATC. Tá? Aí aqui o professor está mostrando como é que acontece esse mecanismo. A citosina ligada a uma adenina, a uma transferência nesse hidrogênio. E aí a gente tem essa sinalização aqui para as enzimas que estão associadas a esse mecanismo de reparo. Tá? Então, ó, a enzima de correção de erro liga-se à sequência GATC não modificada como? Não metilada ainda, e ao par de bases mal pareadas na mesma fita. Então, eu reconheço o sítio não metilado, identifico esse sítio com essa fita como uma fita recém-formada e faço a remoção dos fragmentos, incluindo a base mal pareada. A enzima de correção de erro remove o segmento de DNA que inclui a mutação da fita que contém a sequência de GATC não metilada. Por fim, a DNA polimerase preenche a fita, substituindo a base mal pareada pela base correta, estabelecendo a integridade da informação do DNA. Agora, é tão extremo que não há maneiras dos mecanismos celulares de reparo corrigirem isso de forma precisa. Como assim, Hudson? Quando você não tem uma substituição de uma base, quando você não tem a formação de dímeros, quando você não tem a alquilação de um nucleotídeo, quando você tem a perda de um fragmento inteiro, ou quando você tem a inserção de um fragmento inteiro de DNA, isso pode ser tão danoso para o metabolismo celular que a célula não tem como recuperar esse DNA. O que ela faz? Ela pode entrar em processo de apoptose para se proteger e proteger as células vizinhas de uma proliferação descontrolada, ou ela pode retirar esse fragmento inteiro que foi danificado e tentar sobreviver sem ele. Tudo bem? Então, a perda completa de pares de bases, de par de bases, pode ser muito danoso, e esse mecanismo pode ser, esse processo pode ser irreversível, tá? Qual deve ser, o que deve ser inserido no local dessa lesão? Se eu perdi um fragmento, como é que eu tenho que reparar? Então, aqui a gente tem um sistema que está sujeito, sistema de reparo que está sujeito a erros. Qualquer uma das bases é inserida no local lesado a fim de garantir a continuidade do processo replicativo. Se eu não tenho um fragmento ali, eu vou colocar um qualquer aleatório. A célula coloca o fragmento aleatório na região. Eu perdi uma sequência do meu DNA. Tudo bem? Por qualquer motivo. Ah, Hudson, quais motivos levariam a essa perda? Por exemplo, a gente tem mecanismos os que a gente chama de transposons, regiões que saltam de um lugar para o outro, tudo bem? Dentro do nosso DNA. Esse salto de regiões de fragmento de DNA está regulado por um grupo de proteínas. Você pode perder esse fragmento e não reconstituir ele em outro local. Então você perdeu uma sequência desses fragmentos. Há uma lacuna no seu DNA. Como é que eu vou
reparar isso? Vou reparar colocando qualquer base lá, porque eu preciso tentar continuar replicando. A inserção desses novos fragmentos é o que o professor sugere como estar sujeito a erros, mas é uma tentativa de sobrevivência da célula. Ela tenta colocar um grupo de informações lá aleatórias que talvez não gere a sua morte. Isso parece muito quando a gente está respondendo uma prova e não tem certeza absoluta da resposta. Já passaram por isso? O que a gente chama no cotidiano de encher linguiça. O professor me perguntou uma coisa lá. Eu não tenho certeza de como é que ele quer que eu responda. O que eu faço? Eu vou colocar tudo o que eu sei, porque no meio de tudo que eu sei, talvez esteja a resposta que o professor quer. Não é isso? Então, isso é um mecanismo de sobrevivência que você desenvolveu para não perder todos os pontos daquela questão. Na maioria das vezes, o que acontece? Exatamente, não funciona. Por quê? Porque o professor começa a ler e fica ai meu Deus, lá ele está tentando, olha, vamos lá, aí lê, perde a paciência de ler porque não chegou na resposta desejada ou no conteúdo apropriado, e aí dá a questão como perdida, não aproveita nada da resposta. Acontece na maioria das vezes, mas é possível que em algumas situações o professor fale, não, ele não soube perfeitamente, mas ele sabia todas as informações, então meio ponto. E existe ainda situações em que o professor fala, não, aqui dentro desse texto tem o que eu queria responder, que eu queria que ele respondesse, então dá o ponto inteiro. Então vai depender da situação. Na dúvida, a célula faz esse preenchimento. Com quais bases, Ruth? Com qualquer base, com qualquer uma que ela contenha, para ver se é possível continuar o mecanismo de replicação. Se essa sequência for muito, a lesão devido a essa sequência for muito grande no metabolismo celular, ela vai finalizar a sua replicação, mas o dano no seu metabolismo fisiológico é tão grande que ela vai entrar em apoptose mesmo assim, mas ela tentou se salvar, tá? Isso é possível indutor mutagênico. 75% da ocorrência desses fenômenos é devido ao contato com algum daqueles agentes mutagênicos que nós vimos nas aulas anteriores. Ainda assim, é mais vantajoso para a célula a incorporação de uma base errada do que não se replicar mais. Não é isso? Ela tenta se salvar. Ela tenta reparar o erro no DNA, colocando bases aleatórias naquele local, para terminar de replicar. Ela terminou de replicar, ela volta ao seu metabolismo normal. Aí ela vai lançar a mão daquela sequência para produzir proteínas e tudo. Se aquela sequência não gerou um dano considerável ao seu metabolismo, essa célula ainda é viável. Mas o que geralmente acontece é que essa substituição aleatória de sequências gera erros danosos demais para o metabolismo celular e ela entra em mecanismo de apoptose. Então aqui a gente tem o segundo mecanismo de reparação, que é o mecanismo de reparação de bases mal pareadas, tá? Então a gente tem novamente o sítio GTAC como sítio de metilação, aqui ó, sítio de metilação. A gente tem na verdade ainda é perdão, achei que já fosse o último mecanismo, mas o professor ainda trouxe mais um exemplo da reparação das bases mal pareadas, perdão. O sítio de metilação, aqui a gente tem a molécula de DNA íntegra, com os seus dois sítios de metilação, a separação dessas fitas para a formação das novas fitas, das fitas filhas. Tudo deu certo, todo o mecanismo está perfeitamente correto, toda a sequência, as fitas filhas são pareadas. Então aqui a gente tem o padrão de metilação, vai estar associado a mecanismo de replicação, que está associado à divisão celular.
E a gente tem a metiltransferase de manutenção, o que é a enzima que é responsável por adicionar o mecanismo a molécula do grupamento metil ao sítio GATC para estabelecer que essa nova fita foi revisada e que ela está íntegra, tá? Aqui a gente tem esse mesmo mecanismo de bases mal pareadas, também foi inicialmente estudado em E. coli. Lá nós temos um sistema multi. Então, o sistema multi são grupos de proteínas multi. Então, a gente tem o multi-S, multi-L e multi-H. A multi-S, a multi-L e a multi-H, elas vão estar relacionadas com o reconhecimento do sítio GATC, a ligação com a base mal pareada e permitir que a endonuclease remova o fragmento de DNA não mal pareado, para que a DNA polimerase reconstitua a molécula de DNA com a sequência correta. Então, novamente, nós lançamos mãos do conhecimento do metabolismo das células procariontes para formar uma estrutura, formar um alicerce de conhecimento para jogar esse desenho do metabolismo nas células eucariontes, para poder estudar como acontece nas células eucariontes. Aqui, nas células procariontes, o reparo de bases mal pareadas está envolvendo 3 proteínas, as 3 do sistema multi. Tá? Então, a gente tem uma proteína dessa, vai se ligar ao sítio, outras 2 proteínas vão se ligar à base mal pareada. Então, H, se eu não me engano, H se liga ao sítio e a SL se ligam à base mal pareada. A partir daí, a endonuclease remove a sequência que contém o nucleotídeo mal pareado, mutado. A DNA polimerase reconstitui a sequência, voltando com o DNA, o nucleotídeo original, com a sequência original do DNA, e a DNA ligase reconstitui as ligações fosfodiéster, dando estabilidade à molécula. Perfeito? Aqui, novamente, aqui a gente tem o último, perdão, aqui sim, a gente chega no último mecanismo, que é o mecanismo de resgate. Nessa situação, há uma recombinação do material genético. Aqui a gente tem o dano impede a replicação, tudo bem? Aqui a gente pode ter qualquer um dos danos, incluindo um dímero de timina, tudo bem? Vamos usar o dímero de timina, que eu acho que é o exemplo que o professor usa aqui. Esse dano aqui vai impedir a replicação e a transcrição do DNA. Depois, o que acontece? Cópias com lacunas nesse sítio lesado. Então, quando a DNA polimerase vem produzindo a nova fita de DNA, quando ela chega aqui, ela não consegue ler esse fragmento aqui, ó, porque eu tenho uma lesão. O que ela faz? Ela pula esse fragmento todo e continua o seu trabalho, a formação da fita filha a partir desse ponto. Então, eu tenho o trabalho da DNA polimerase acontecendo normalmente, produzindo a fita filha a partir da fita molde. Quando ela chega nessa região, ela não tem como ler essa informação, porque ela não reconhece essa região, essa área lesada, essa mutação aqui. O que ela faz? Ela salta esse fragmento e continua o trabalho a partir daí. Mas, Hudson, e essa lacuna? A lacuna da fita lesada é preenchida. Mas ela é preenchida de que modo, Hudson? Se a DNA polimerase não consegue ler essa sequência, a lacuna na fita normal é repolimerizada. Como assim? Aqui, ó. Tenho aqui a fita filha
da outra banda, da outra fita de DNA. Então a gente tem duas fitas lá, não tem? A sense e a antisense. Esse erro vai estar contido ou na sense ou na antisense, concordam? Isso. O que eu vou fazer? Vamos dizer que ela está na fita sense. Essa fita sense vai ficar com uma lacuna, porque a DNA não vai conseguir, a DNA polimerase não vai conseguir reconhecer essa região para gerar uma sequência nova. Mas na fita antisense não existe esse erro, então o processo acontece normalmente. O que eu faço? Eu pego um fragmento de uma fita pré-existente, que é o da antisense, e coloco no local onde eu não consegui identificar qual era a sequência. E a partir daqui, ó, aqui eu posso repolimerizar, gerando uma fita híbrida, ó, uma fita pré-formada que contém fragmentos novos. Putz, eu não entendi. Vou mostrar em outra figura, acho que fica mais fácil. O professor trouxe essa figura justamente por essa dificuldade de visualizar. Vejam aqui, ó, minha dupla fita está sendo aberta aqui, ó. A DNA helicase está aqui na frente, abrindo as fitas na forquilha de replicação. Que beleza? Minha DNA polimerase começa a sintetizar as novas fitas. Estão vendo? Aqui ó, a gente tem uma das mutações que geram esse impedimento de replicação, que é o dímero de timina. Tá vendo? A DNA polimerase não consegue reconhecer o que é aqui, que nucleotídeo é aquele, porque ela entende um nucleotídeo só, mas são duas timinas associadas. E o que ela faz? Ela pula esse processo, essa região. Ela pula só o dímero de timina? Não. Ela pula uma região inteira que contém esse dímero de timina. Tudo bem? E continua a sua replicação normal. Quando isso aqui acontece, veja o que é interessante. Essa fita aqui, ó, tem a sequência idêntica dessa fita aqui. Essa fita filha, recém-formada, tem a sequência idêntica dessa fita aqui, molde, já estabelecida, já formada. Tudo bem? O que eu faço? Por que a gente chama de resgate? Porque eu posso retirar um pedaço dessa fita pré-formada e substituir no local onde houve o gap, porque elas têm sequências idênticas. Então, ó, eu removo uns fragmentos da fita pré-formada e adiciono na região onde há o gap. Tudo bem? Ah, Hudson, mas aí tu fica com o gap na outra fita. Perfeitamente. Mas essa fita não tem nenhum impedimento para ser repolimerizada. Aqui eu tenho um impedimento, eu tenho esse dímero de timina. Por isso que a DNA polimerase não consegue repolimerizar, não consegue polimerizar uma nova fita a partir dela. Mas aqui eu não tenho esse impedimento. Então minha DNA polimerase pode vir aqui e reconstituir o fragmento ausente, restabelecendo novamente a sequência de nucleotídeos do meu DNA. Então aqui eu vou ter como produto final uma fita pré-formada, uma fita molde íntegra, uma fita filha recém-formada com um fragmento de DNA antigo, de DNA molde, uma fita filha íntegra, sem alterações, e uma fita molde contendo fragmento de DNA recém-formado. Então, esse processo a gente chama de reparo por recombinação. Por que recombinação, Hudson? Porque a gente está combinando de maneiras diferentes as sequências do DNA no mecanismo de reparo por recuperação, por resgate, perdão. Mecanismo de reparo por resgate. Eu estou resgatando uma sequência de DNA a partir da sequência que estava no DNA da fita molde que
tem a mesma sequência que a fita recém-formada. Ah, Hudson, e como é que a DNA polimerase sabe qual é a região de cada fita que tem que ser cortada e como é que esse DNA é levado de uma região até a outra sem se perder no meio do bololô que está esse núcleo? Porque quando o DNA está sendo replicado, a cromatina está descondensada, está um volume enorme de DNA lá dentro. Como é que isso se perde? Por mecanismos específicos de transporte, utilizando proteínas, sinalizadores e uma série de outras ferramentas moleculares que a gente não vai abordar aqui, tudo bem? Se você tiver novamente interesse, nós estamos à disposição para discutir, tudo bem? Então é isso, pessoal. Hoje a gente finaliza a nossa visão de genética com o nosso último conteúdo, que era mecanismos moleculares da genética. Então a gente vê o mecanismo de reparo, de mutação e reparo do DNA, mecanismos moleculares, e a partir da semana que vem nós iniciamos a parte de evolução até meados de dezembro, que é quando está prevista a nossa disciplina terminar. Tudo bem? Um abraço em todos, um abraço em vocês. Fiquem bem, cuidem-se, cuidem dos seus familiares e qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me contactar pelo WhatsApp. Abraço, bom final de semana.